bem-vindos ao nosso 41. E hoje a gente vai falar de um tema que eu nem sei porque me escolheram para falar sobre o assunto, tá? Mas é um tema muito interessante e eu quero começar falando com vocês de alguns dados que saíram do IBGE. Vocês sabiam que o número de divórcios na faixa de 50 mais cresceu 30% nos últimos anos? Esse é um fenômeno que a gente conhece hoje em dia como divórcio cinza, né? E a gente hoje vai discutir aqui o que está acontecendo, meninas, para que pessoas mais velhas, e quando eu coloco mais velhas, um outro dado interessante que o IBGE divulgou é que a faixa média das pessoas que se divorciam entre homens está em 44 anos e entre mulheres 41 anos. E aí eu já vou começar perguntando para vocês, já que vocês me acham a especialista em divórcio, mas... Você é a divorciada. Eu sou a divorciada, mas não sou especialista e quero ouvir vocês aí, principalmente quem lida com casal, né? O que é que está acontecendo para que as pessoas estejam se divorciando mais e se divorciando mais velhas? Me digam aí. As pessoas estão se autoconhecendo, né? Fazendo escolhas, reconhecendo a vida que elas querem ter. E aí elas continuam casadas, se quiserem, e a vida que elas não querem ter mais, inclusive se o casamento for infeliz, se você casou para agradar a família, se você casou para agradar um papel social. Nesse momento vem a escolha a partir do autoconhecimento. Não tenho muita propriedade para falar, porque ainda penso em me casar e não penso em me divorciar. Ninguém pensa em se divorciar quando pensa em se casar, esse é um tema amiga. sensível para mim, porque a pessoa é romântica, tô esperando um E já pedido tá de falando de casamento. divórcio, né? E aí vocês, assim, vocês me deixam meio triste quando vocês falam disso, mas eu entendo, de fato, na clínica aparecem muitas pessoas para fazer terapia de casal, numa tentativa ali de reorganizar o casamento, a relação, porque ainda acredita, né, que a relação pode dar certo, a gente consegue apoiar alguns casais para fazer essa ressignificação, mas muitas vezes o divórcio vai acontecer porque é inviável a convivência. E eu acho que isso vem a partir do autoconhecimento e de uma escolha. Existe uma segurança para escolher, um momento para decidir, e os 40 mais, com a maturidade, com a questão financeira da segurança, a mulher, sobretudo, quando toma essa decisão, está fazendo uma decisão de escolha de vida. Eu concordo com o Lu, né, que eu acho que chega um momento que as mulheres começam a observar também a própria vida nesse processo de autoconhecimento, e mais, a gente tem hoje uma expectativa de vida diferente do que se tinha anos atrás. Então, quando aumento da expectativa de vida, você para e pensa, sim, eu vou ter, sei lá, mais 40, 50 anos pela frente. Eu quero viver a minha vida desta maneira que eu tô aqui, né? Uma mulher de 40, de 50, de 60, de 70 hoje é diferente de uma mulher de anos atrás com essa mesma idade. Então, existe vida após os 40, que antes não tinha essa ideia, né? Então você tinha ali uma sequência e seus filhos iam casar, iam ter filhos, você ia ser avó e esse ser o único papel na sua vida. E eu acho que hoje as mulheres e os homens também, né, de uma maneira geral, percebem que eles podem mais, que a gente pode mais tempo, a gente pode viver outras coisas por mais tempo. E aí você questiona, eu quero ficar nesse casamento que não tá me trazendo mais felicidade, né? Quando as mulheres casavam antigamente e tinha aquela ideia de que o casamento era para sempre, e isso é uma pressão muito grande ainda hoje, apesar das mudanças, porque a mulher principalmente se sente pressionada nesse lugar, porque ela deve ser aquela que vai sustentar o casamento, ela é a sabedoria no casamento. Só que não é mais assim. E quando as mulheres param para pensar e dizem assim, é esse tipo de relação que eu quero, eu acho que isso estimula, né? E também, Beta, não sei, a partir de determinada idade, as que tiveram filho, que escolheram ter filho, os filhos já estão grandes. Sim. Quantas pessoas eu já ouvi, né, no consultório dizer assim, agora meus filhos estão grandes, eu posso me separar. Eu me autorizo a me separar, porque agora meus filhos já podem caminhar, né? Eu acho que tem um pouco disso e talvez, não sei, aqui é uma hipótese assim, durante alguns anos do casamento, o casal esqueceu deles enquanto casal. Uhum. Porque vem o filho, vem o trabalho, e aí o casal o sustento, os boletos para pagar, e você vai esquecendo daquele casal. Quando os filhos saem de casa, você fala assim, o que é que sobrou agora? Exato. Porque não foi construída ninho vazio, né? ninho vazio, né? Não foi construída a conexão do casal. Ficou funcionando ali pai e mãe,
E aí, quando chega um momento, falei agora. E aí, dentro desse processo, você pode dizer assim, não dá mais pra mim ser pai e mãe, porque a gente não tem mais o que fazer. Quais são os nossos afazeres aqui? E aí o casal percebe que o que mantinha unido eram os filhos. Quando os filhos saem de casa... Eu acho que assim, vocês trouxeram questões muito importantes. Uma, eu acho que realmente essa questão do autoconhecimento, né? E principalmente das mulheres, porque as pesquisas apontam que esses divórcios estão vindo, né? Principalmente da parte da mulher. Até porque era uma coisa, né? Que meio que assim, o homem, ele não precisava se separar, né? Ele traía, ele sempre teve vida dupla ou tripla. E socialmente foi permitido. Essa possibilidade. Então, assim, o autoconhecimento é um fator importante, aí essa possibilidade de ver o que eu quero e bancar e ir atrás do que eu quero, né? Eu acho que o fator filhos é também um ponto, e isso eu vejo muitas vezes no consultório, como eu atendo infanto-juvenil, às vezes pais e mães, né, que querem se separar, que você vê ali que não tá dando certo, mas e meu filho, como é que vai ficar? Né? Eu digo, às vezes vai ficar melhor. Se a família tiver feliz, separada, a criança ou o adolescente tá melhor. Sim. Né? E eu costumo dizer assim, olha, criança é muito flexível, né? E aí até entrando um pouco na minha própria experiência, assim, eu digo, meu filho não teve traumas com a minha separação. Primeiro porque eu me separei aos 2 anos de idade, né? Eu e o pai dele conseguimos ali mediar pra gente... dentre as divergências, mas a gente conviver pacificamente. Então ele sempre aprendeu que tinha a casa de mamãe, a casa de papai, a casa dos avós, né? Então, assim, isso não foi um impeditivo. Talvez se ficasse com pais que estavam ali se desentendendo, né? Que não estavam conseguindo se conectar, ele realmente tivesse ali muito mais problema. Mas a gente vê muito ainda essa questão de famílias, né, de casais que se colam ali nesse fator dos filhos. E aí, de fato, quando os filhos crescem, não tem mais sentido. E eu acho que tem um terceiro fator que é muito importante, que é a independência financeira das mulheres, né? Porque assim, antigamente, e para muitas ainda, se separar era uma impossibilidade de se manter financeiramente. Por quê? Como a gente até já falou, né, no outro episódio de carreiras, assim, essa mulher, ela dependia ali do marido, ela não trabalhava, ou a renda que ela tinha não era suficiente para se sustentar ou para sustentar os filhos. O que a gente vai vendo e tem uma relação direta é que hoje, pelo fato também dessa mulher poder se bancar, ela tem um maior poder de escolha de dizer não, né? Eu não quero mais. Então, assim, eu não quero e eu posso bancar não só psicologicamente, emocionalmente, mas financeiramente essa separação. Isso é interessante, porque mesmo se a gente pensar em considerações sobre o sistema financeiro, às vezes a mulher, financeiramente, ela pode se sustentar, mas ela não quer passar pela vergonha de ser divorciada. Ou ser apontada na família como a única divorciada ou como a primeira divorciada. Isso pesa nessa relação familiar. Então, eu já ouvi de pessoas muito próximas dizer, mas minha mãe disse para eu aguentar mais um pouquinho, que o casamento é assim mesmo, que vai melhorar. E às vezes ela tinha condição financeira, mas ela não tinha uma autorização afetiva, né, na dinâmica intrafamiliar. E às vezes o que vai acontecer, esse impeditivo financeiro, e quando ela alcança, ela diz assim, eu quero dar meu passo de independência e eu não tenho que necessariamente voltar para casa dos pais, porque voltar para casa dos pais com 1, 2 filhos ou sem filho, não deixa de ser uma vergonha. E nós, enquanto mulheres, comentamos isso. E aí a gente não apoia tanto essas mulheres que são emancipadoras das suas próprias escolhas. E tem outro ponto assim, Lu, que eu ouço também, que é o sentimento de fracasso. Dê errado. Né? De errado. E até para tomar essa decisão... Gente, eu super não tenho isso. Eu também acho que não teria. Né? Porque já, assim, foram já foi 2 vezes vida, e não acho e não que eu deu dei errado. Né? Que tem a ver com isso que você estava falando, né? Do autoconhecimento, do empoderamento no sentido de emocional que eu tô trazendo. E assim, dei errado. Como assim? Eu investi na minha vida, né? E perdi esse tempo. Essa ideia de perda de tempo é algo que ainda mexe muito com a gente, porque talvez nessa meia idade aí no divórcio cinza, a gente... Ok, o que é que eu tenho pra vida agora? E aí, dependendo da pessoa, ela vai ter dificuldade de enfrentar o que vem pela frente e pensando no que perdeu, presa no que perdeu. As escolhas que poderia ter feito e que não fez, né? E a gente fica naquela ideia do si, do si, do si. Então, quando um casal hoje, 40 a mais, né, nessa estatística que você trouxe, ele decide por isso...
me parece que já são pessoas que têm um passo a mais nesse sentido. Tipo, olha, o que eu perdi, entre aspas, o que eu não perdi, foi o que teve naquele tempo. A partir de agora eu posso construir minha história de novo. Né? Então não tem como ficar voltando no passado, pensando no que perdeu, o que deixou de fazer enquanto estava casada. Mas a ideia de que hoje eu posso construir a partir dos 40, dos 50, dos 60, talvez nos autorize mais ao divórcio do que autorizava há um tempo atrás. Mas concordo com o Lu, que ainda hoje, gente, século XXI, 2025, a gente ainda tem isso aí. Poxa, mas você divorciou? Por que divorciou? E o incômodo que ainda, né, gera ali. E esse incômodo gera pra mulher. Pra mulher, porque claro. Ninguém vai falar, Não. olha ele divorciado. A gente vai falar, olha a divorciada. Isso. O que você não fez que seu casamento deu errado. Ninguém vai apontar fracasso do casamento para o homem. Sim. E eu acho que isso tem ainda muito aquela coisa... Quando eu vou em casamento, eu fico sempre muito prestando atenção, né? Na cerimônia, no discurso. Eu amo casamentos, não vejo a hora de chegar o meu. Meu marido tava falando, nunca mais a gente foi pra um casamento. Falei, amiga, agora, a partir de agora a gente vai o quê? Por divórcio. Eu vou em abril agora no casamento. A gente vai no de Lu. Temos o de Lu. Mas assim, muito esse discurso, né? Do até que a morte nos separe, felizes para sempre. Gente, imagina a dificuldade que deve ser felizes para sempre com alguém. Não, ser feliz pra sempre com você mesmo, com meu você, amor, já é difícil. Quem é feliz pra sempre com a gente mesmo? Então, assim, a gente pensa também que um relacionamento, ele só vai ter sucesso, né, se você morrer com aquela pessoa. Então, a coisa que é muito a questão religiosa e dos antigos, assim, vovô e vovó, né, que viviam juntos. Assim, hoje, quando eu me questiono, ok, meu avô e minha avó talvez seja até um casal, assim, que eu olhava e falava não, né? Fofinho. Meu pai e minha mãe tinha horas que eu falava, meu Deus do céu, como é que esses dois não se separam, né? Que coisa disfuncional, chata. E ficaram juntos, e eu entendo, né? Mas assim, quando o Beta fala dessa questão do tempo, e as pessoas ficam, eu perdi muito tempo... E aí eu fico pensando o tempo que às vezes você perde em se manter naquilo. Sim. Né? Porque separar, gente, não é fácil também. Eu falo isso aqui rindo, brincando hoje em dia, depois de muita terapia. Até porque você tem que reconstruir, né? Paquerar é chato, ficar sozinha às vezes é chato. Reconstruir a própria identidade também, né? Sim. Porque a identidade da mulher casada ali é uma, e essa nova identidade precisa também de um investimento de tempo e emocional para isso. Exatamente, né? Você se ver na solidão ali, cultivar e curtir sua solidão. Eu disse assim, foi importante sempre no tempo das minhas separações, eu também, sabe, estar um tempo comigo mesma, né? Do primeiro pro segundo foi um tempo bem longo mesmo, assim. O segundo você já tava acostumada, né? Aí... eu já tinha ganhado experiência, vai ficar mais fácil. Foi mais curto. Vai ficar mais fácil. Não, quando eu pensei que não, eu não tava namorando, Roberta tava namorando, separou outro dia. Tinder, gente. Tinder. Ela já disse aqui, ela já deu a dica. Eu dou a dica, vocês não acreditam no poder do Tinder. Eu já disse, né? Mas assim, e que reconstruir de fato não é fácil, e eu imagino, né, que com o passar da idade e pela pressão social que a gente tem da idade, eu estou mais perto do fim, que eu acho isso uma grande bobagem, porque a gente não sabe que dia é o fim. Sim. Né? Tem gente que vai ter o fim com 2 anos de idade, tem gente que vai ter com 90, mas a gente sempre acha que está mais perto do fim, então que com isso vai ficar mais difícil. Mas assim, qual é o tempo que você perde também sendo infeliz numa relação? Né? E prendendo muitas vezes o outro, porque eu acho que às vezes essas relações elas se amarram e vocês vão se alimentando ali na infelicidade um do outro. Quando se houvesse essa coragem, porque eu acho que, né, quando eu comecei a ler sobre o tema, eu fiquei pensando muito nessa questão da coragem mesmo. Porque é socialmente ainda muito difícil. Separar já não é uma coisa fácil. E eu imagino que quanto mais tarde se separar, maior é o estigma, isso, né? E porque você tá falando aí, né, do divórcio cinza, porque esse estigma, né, de uma mulher, ou principalmente da mulher sozinha, ela em várias áreas, porque assim, ela vai ser divorciada, a carreira é diferente para uma mulher que já tem mais experiência, como o mercado de trabalho aceita essa mulher, então são em várias áreas que para a mulher mais velha,
né, a partir dos 40, já tem um olhar diferente. Então, quando você sai disso, é um ponto a mais para você lidar. Porque você já tem que olhar, porque você já não pode... mas como é que ela vai agora sair para paquerar ou entrar no Tinder ou tarará? Porque agora ela já não cabe mais. É uma mulher... Não é assim, novinha. Não é mais a novinha. Na prateleira do amor, você vai ficando pra trás. Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade em que é fundamental que você esteja se relacionando com alguém afetivamente. Senão você tá com problema. Senão você tá com problema. Então a mulher... né? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem de errado comigo. Ninguém me pediu um casamento ainda. Alguma coisa, né, você tem de errado. Então, é ainda mais difícil ainda pra mulher. Porque o homem, claro que a gente tá falando aqui pro público, né, feminino, o homem depois, ele é tipo, tá na idade. Ele tá ótimo, tá no ponto. É o coroa. E que eu não acho que também não tenha uma taxa Sim, enorme de claro. sofrimento. Sim, até sim, porque sim. assim, o homem Já também... é socialmente não aceitável sofrer. Não, exatamente. Não, e o homem, ele também não foi criado pra morrer sozinho. Pra ficar sozinho, quando mais morrer. Isso. Então, assim, essa velhice do homem solitário... Porque ele é uma cuidadora, né? Então, assim, então, essa separação do homem, seja a separação, seja uma viuvez, você vê que muito rapidamente ele busca uma nova companheira. Um recasamento. Sim. Né? Por quê? Porque no script ali da masculinidade, você é autossuficiente em muitas coisas, mas você não é autossuficiente em em conviver ali com a sua solitude. Sim. Sabe? Com a sua própria identidade. Você tem que ter ali, né, alguém para se ancorar. E a mulher tinha a âncora, que eu acho que era muito mais essa da segurança, da questão financeira, que como socialmente a gente conseguiu galgar isso mais, então eu acho que não é à toa, né, que essa iniciativa do divórcio tardio tá vindo muito mais das mulheres. Porque elas já conseguiram quebrar um pouco essa barreira que elas tinham. Para o homem é muito mais difícil nesse sentido. Né? Então eu vejo que ainda tem uma resistência, assim. Se eu me separar, né? Se eu abandonar ou se eu for abandonado, eu tenho que correr logo atrás de um outro relacionamento. Porque estar sozinho... Nós não criamos os homens para ficarem sozinhos, né? E aí tem uma questão, de novo, com a gente, as mulheres enquanto sociedade. Eu acho que você já dá uma criação diferente para o seu filho. Você já dá, e talvez eles possam, em se divorciando um dia, não necessariamente ter essa busca por alguém que cuide dele ou seja companheiro. Mas isso é um processo social que a gente vai avançando, né? Sim. Tem uma outra questão que é importante no divórcio, é o motivo do divórcio. O que é que motiva o divórcio? A gente falou da insatisfação, né, da questão financeira, mas outros fatores podem colocar. Às vezes existem as crises conjugais que elas não podem ser superadas. Né? A gente tem muitas vezes homens que abandonam mulheres com câncer, né? Um processo de adoecimento, um processo muito mais doloroso, né? A questão da traição, que a gente já fez um episódio aqui de traição, então vão ser divórcios também difíceis que atravessam com muita dor, né? E essas dores são muito difíceis. Então, assim, em cada situação que pode ter um divórcio, independente dele ser cinza, ele é uma situação de coragem, mas é uma situação também de dor. Tem uma dor afetiva que está ali implicada. Sim. Ainda que você diga, eu tô me divorciando para ficar melhor, mas naquele momento vai doer. Sim. E aí o quanto que a gente consegue se acolher, ou as mulheres conseguem buscar um acolhimento, seja do ponto de vista de uma psicoterapia, ou mulheres perto dela que possam acolher ela. Sim. E a gente conseguir normalizar isso, né? Porque assim, durante muito tempo, eu acho que o divórcio... Isso foi uma coisa que eu passei, né? Principalmente na separação do pai de Vinícius, assim. Porque era um casamento... Eu não tive um motivo, né, bombástico pra me separar. Então, assim, eu me casei com o meu primeiro namorado, a gente namorou 10 anos, viveu juntos e era muito, né, era um casal muito bonitinho, era aquele casalzinho comercial de margarina. E assim, quando a gente se separou, as pessoas ficavam, mas o que aconteceu? Como assim vocês se separaram? Né? E ficaram buscando, assim, né, a fofoca, o casos de família, assim, foi traição, foi incompatibilidade de convivência. Né? E foi... Agendas. O quê? Chique não isso, deu né? mais. Acabou. Né? Não deu mais, assim, a gente não era E não deu mais... errado. Exato, não deu errado, deu muito certo, né? Deu muito certo, o quê? 13 anos juntos, entre namoro e casamento. Então, assim,
E aí eu acho legal quando essas pessoas tardiamente simplesmente param e percebem que elas podem se separar porque elas não estão felizes. E que não precisa ser uma separação, não precisa ser um abandono, não precisa ser um grande evento, né? Mas se elas caminharam durante um tempo juntas e agora não estão conseguindo caminhar mais bem juntas, né? Não estão se fazendo bem um para o outro, não estão conseguindo compatibilizar não só as agendas, mas os valores, a vida, às vezes é melhor caminhar em separado. E que tá tudo bem, sabe? Não é, né? Não é um fracasso. Sim. Foi um sucesso durante um período de tempo e vai deixar de ser. E vocês vão ter sucesso, cada um no seu quadrado, né? E tá tudo bem. E podem se recasar novamente, Sim, os podem fazer recasamentos, outras né? escolhas, dar seguimento aos projetos de vida, porque às vezes para uma pessoa, casamento é um projeto de vida, mas Sim. existem outros projetos de vida. Tem pessoas que divorciadas se recasam e tem pessoas que dizem não. Eu tenho uma vizinha mesmo que ela fala, depois que eu me divorciei, minha vida ficou melhor e eu nunca pensei de novo nem em namorar. E ela é uma pessoa super ativa, tem mais de 80 anos, vai à praia, vai à festa, sai, faz atividade física e dá pra ver que ela é uma mulher feliz com a vida dela. E os modelos também, né, de casamento, que também no recasamento você vai se reorganizando também. Então você pode ter uma pessoa e não necessariamente morar mais na mesma Sim. casa com essa pessoa. Os novos arranjos Os novos familiares. arranjos vão se organizando também, né? E eu acho que isso tem a ver com essa possibilidade que a mulher tem, de maneira geral, que a gente pode agora assumir essas novas formas de estar em relacionamento ou de não estar em relacionamento, né? De escolher, de ter a possibilidade de escolha e escolher, como o Beta falou, não necessariamente porque aconteceu um grande evento, mas porque ó, não dá mais, a gente viveu o que tinha que viver junto, a partir daqui a gente pode caminhar de formas diferentes. Ela vai continuar, claro que nem todo casal vai passar pelo divórcio de uma maneira madura, conciliatória, né? Divórcio né? litigioso. Por isso que a gente tem aí também, né, terapias para ajudar, tem esses processos aí de mediações para auxiliar nisso. E inclusive tem um fator importante que assim, hoje a lei é muito mais fácil. Sim. Né? Se a gente for pensar, a lei do divórcio, ela é muito recente. Sim. E ela teve uma modificação recente. Né? Até, gente, há pouco tempo, mulheres não poderiam, né? A mulher não tinha a opção de divórcio. Sim. A gente tinha o que era o chamado desquite, porque o homem tinha que conceder à mulher, né? Se ele quisesse, autorizasse, a possibilidade de se divorciar. Então, hoje a gente tem bem menos burocracia, né? Se você não tem filhos, não tem bens... Mais simples. Na verdade, se hoje tranquilo. se você quiser se divorciar e não tem filhos, você vai à parte jurídica, comunica, quero me divorciar de João. João receberá na casa dele um comunicado que eu já estou divorciada dele. Ele querendo ou não, aceitando ou não, né? Então, veja como o sistema jurídico ele também vem caminhando para dar suporte às nossas escolhas sociais, né? Que o jurídico era um empecilho, inclusive assim, a acessibilidade ao sistema jurídico, né? O financeiro é um sistema ainda que a presença dos homens é muito opressiva para às vezes alguma mulher sustentar ali, né? Uma situação de judicialização, enfim, o não apoio. Hoje a gente encontra advogadas, juízas, isso tudo mais dá uma segurança de acolhimento à mulher quando ela faz a escolha e chega ao sistema judiciário. Sim. Isso facilita muito, assim, porque se a gente for pensar, né, as nossas avós, as nossas mães, talvez... Elas nem pensavam, porque dentro daquele contexto não era permitido, ali, né, 12 filhos no interior, lavadeira ou cuidadora da casa, eu vou pra onde com 12 filhos divorciada, né? Não era uma possibilidade de pensar. Hoje a gente tá aqui pensando e podendo decidir. Você já nos seus divórcios, eu pretendo me casar e não me divorciar, né? Porque a gente projeta isso, né? Casar, não sei se para sempre, eu casei mas durante cedo, bastante então deu tempo de fazer tudo. Né? Mas o divórcio cinza, eu acho que esse nome, né? Quando a gente coloca o cinza, dá essa coisa aí do encantamento, de pensar outras possibilidades da gente legitimar a nossa idade com muito mais segurança, com muito mais afirmação. E se a gente vai nomear, ok, é divórcio cinza, mas que seja um divórcio por escolha, com coragem e em busca da felicidade. Porque o amor é para ser feliz. O amor é para ser feliz. Exatamente. E a gente quer que vocês continuem aí comentando. Já tinham ouvido falar em divórcio cinza, né? Esse é um tema que eu sei que dá muito pano pra manga. Então vão lá nas nossas redes, comentem, curtam, tá? E sugiram novos temas também, que a gente tá sempre atenta aí querendo ouvir vocês. Meninas, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. E nos vemos no próximo encontro. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Foi.